Nós vamos ler Mateus, capítulo de número 19. Glória a Deus. Irmãos, com mais um esforçozinho, a gente lota a igreja na quinta-feira, né? Olha como está linda a igreja. Eu penso que ainda esse ano talvez seja necessário nós termos 2 cultos no domingo, irmãos. A gente vem se preocupando muito, no último culto de Santa Ceia, muita gente em pé. Eu penso que nós em breve teremos voltar 2 cultos no domingo. E aí uma igreja com 2 cultos no domingo dá para lotar o culto da quinta, né? Porque o público da quinta sempre é mais reduzido. Mas eu fico muito feliz, irmão, de olhar para vocês aqui e ver desse tanto de gente que veio aqui porque ama a palavra de Deus. Quem encontrou Mateus 19, diga amém. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram perto dele os fariseus, e tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, sua mulher, e serão 2 uma só carne? Assim não serão mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Versículo 13. Trouxeram-lhes então alguns meninos ou crianças, para que sobre ele pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E você diz amém. Curva a tua cabeça e oremos. Eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, estamos reunidos nesta noite e queremos meditar na tua palavra. Abre o nosso entendimento, fala conosco, usa a minha vida, usa a minha voz. Senhor, possui os meus pensamentos e faz frutificar nos meus lábios a tua palavra. Fala com a tua igreja, pois assim te rogamos, e todos com alegria digam amém. Sentem-se, por favor, amados. Os irmãos percebem, a igreja está toda enfeitada aqui para as nossas crianças. Nós estamos em EBF, né, que é a Escola Bíblica de Férias. Teve aula hoje pela manhã, programação. Haverá aula amanhã também, no período da manhã. E encerraremos no sábado à tarde. Alguém do Ministério Infantil pode me informar se tem sábado pela manhã também? Ou só à tarde?
Só à tarde, né? Ok, tá certo? Meus irmãos, olhe para cá, fique com a sua Bíblia aberta, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu sei que muitos estão pensando que eu vou pregar hoje sobre divórcio, por causa da leitura. Mas não, muito embora não tenha como fugir de falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou pregar. Os irmãos viram que no texto, nós temos aqui um texto duro, principalmente nesse momento em que divórcio tem se tornado uma coisa comum até no meio evangélico. E nós temos aqui um posicionamento claro de Jesus, né? Posicionamento claro. Nos dias de Jesus havia uma banalização do divórcio entre os judeus. Os irmãos me ouvem? Havia uma banalização do divórcio entre os judeus. Tanto é que eles chegam para Jesus e Mateus faz questão de dizer que era um grupo de fariseus e eles vieram a Jesus tentando. Eles vieram tentando Jesus. Eles queriam jogar uma cascazinha de banana. Quem me ouve, diga amém. Olha para cá. Eles queriam jogar uma casca de banana, porque se Jesus dissesse que não era permitido o divórcio, eles iam invocar a lei e dizer assim, mas Moisés permitiu. E se Jesus dissesse, não, está liberado. Então Jesus entrava em contradição com aquilo que ele pregava. Então eles queriam colocar Jesus assim no bico de sinuca, né? E aí Jesus responde para eles o seguinte: o que está escrito na lei? Vocês não sabem que desde o princípio Deus estabeleceu o matrimônio, diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, serão ambos uma só carne? Então, se é uma só carne, não pode separar. Então, portanto, o que Deus uniu, Jesus disse, não separe o homem. Aí eles questionaram, falou assim, por que Moisés deu carta de divórcio? Veja que a pergunta deles, ela é capciosa, porque eles perguntam assim, é lícito dar divórcio por qualquer motivo? Porque lá no texto da lei, Moisés diz o seguinte, que um homem casando com uma mulher, e achando nela alguma coisa feia, então ele poderia repudiá-la. Só que a lei, ela precisa ser, a gente precisa ter muito cuidado com relação à questão de leis, porque às vezes uma lei, se ela não for muito específica, ela pode ser usada como pretexto para outras coisas. E aí, como a lei dizia que se o homem casasse com a mulher e encontrasse nela alguma coisa feia, na verdade o contexto deixa claro o que seria essa coisa feia. Na verdade, a lei está se referindo a um homem que tenha sido enganado. Ele casou com uma mulher que supostamente era virgem, e aquela mulher enganou ele, e aí na noite de lua de mel, ele descobre que ela não é mais virgem. A lei dava o direito, e essa é a coisa feia, se ele casar com a mulher, se a mulher enganar ele, no dia seguinte ele poderia chamar os anciãos da cidade, comunicar, e aí ele poderia repudiá-la e dar carta de divórcio, dizer, eu não quero mais. Então a lei tinha essa brecha. Mas o que os homens estavam fazendo? E só voltando um pouquinho, interessante era o processo, né? Porque o homem pegava, amanhecia o dia, se ele fosse enganado pela moça, ele amanhecia o dia, então ele subia para o telhado, aí ele pegava uma espécie de corneta feita de chifre. Os irmãos já viram aqueles berrantes, né, o pessoal ali da região do Pantanal? Você toca, né? Então havia na antiguidade uma espécie de corneta feita de chifre, que ela emitia um som. Então o sujeito subia para o telhado, pegava aquela corneta e tocava.
quando ele fazia isso, a cidade inteira sabia que ele tinha sido enganado, que tinha acontecido ali um problema. Então ele reuniu os anciãos da cidade e iam discutir aquele problema, que os anciãos eram uma espécie de juiz do povo. Eles iam discutir aquela causa. E esse equipamento, irmão, era chamado de corno, né? Então deriva a palavra corneta, corno, tudo é a mesma raiz, né? Então, daí essa ligação entre a questão do chifre, do corno com a traição. Vocês ligaram aí? Por quê? Porque, na verdade, não era uma traição, era uma enganação. Então, o sujeito enganado, ele pegava o corno, que era feito de chifre, e ele tocava esse instrumento para noticiar a comunidade que ele tinha sido enganado. A lei dava a ele direito de que ele desse a ela a carta de divórcio. Porém, como a lei dizia, se ia encontrar nela alguma coisa feia, então, meu irmão, os caras casavam, aí essa coisa feia podia ser qualquer coisa, podia ser um celulite, podia ser uma estria, uma cicatriz, era uma coisa feia. Falou, não, eu pensei que era mais bonito, não quero mais não. Divórcio, repudia, encontrou alguma coisa feia, repudia. Aí eles vieram para Jesus, é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse, no princípio não foi assim. Ele falou, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus explica, ele disse, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, da incapacidade de perdoar, da vaidade humana, da masculinidade ou da feminilidade humana, que às vezes não consegue perdoar e relevar uma situação como essa. E por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu dar carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer um que der carta de divórcio, a não ser por causa de infidelidade, de fornicação, de adultério, de traição, se der carta de divórcio e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus abriu aqui uma brechazinha, que por alguns teólogos ainda é discutida, mas eu vou parar por aqui. Jesus abre uma brechazinha, uma fendazinha, que tem sido interpretada ao longo da história da igreja como uma possibilidade de divórcio em caso de traição. Digo de novo, isso ainda é questionado por alguns teólogos, se realmente essa interpretação está certa. Mas eu paro por aqui e vou para a mensagem. Ficou alguma dúvida, irmão? Ficou claro aqui? Porque é um assunto que, é um assunto que às vezes desperta muita curiosidade, e aí não pode ter dúvidas. Mas, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje não é sobre divórcio. Muito embora eu já tenha levado 15 minutos falando sobre isso. Eu quero falar com vocês hoje sobre acolhimento. Porque nesse texto, nós temos duas cenas de acolhimento muito importantes. Aliás, eu poderia dizer 4. Veja aí na sua Bíblia, analise comigo. A primeira cena de acolhimento que nós temos está no versículo 1 do capítulo 19. Jesus saiu da região da Galileia, dirigiu-se para a região da Judéia. Se puder me acompanhar, Guilherme. Jesus saiu da região da Galileia, ele foi para a região da Judéia, da além do Jordão. Versículo 2 diz que seguiram-no grande multidão, muita gente. E Jesus acolheu essas pessoas. Jesus recebeu essas pessoas. Eu queria, Guilherme, que você colocasse esse mesmo texto, mas na versão de Marcos, no capítulo... Marcos, eu acho que é no capítulo, deixa eu ver aqui. É no 10. Marcos 10. Perfeito. Veja como é um ato de acolhimento claro. E levantando-se dali, é o mesmo texto, só que na narrativa de Marcos, tá, irmãos?
E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele. E tornou a ensiná-los, como de costume. Então veja bem, Jesus, possivelmente cansado, exausto, de atendimento, de uma agenda intensa, de multidões e multidões ali em busca de conselho, de oração, de ensinamento. Jesus mudando de lugar para lugar, não tinha sossego, onde ele parava as pessoas encostavam, mas ele se retirou para uma outra região, e as multidões encostaram, e ele os atendeu. Isso é uma cena de acolhimento. A segunda cena de acolhimento que eu vejo é a atenção que Jesus dá para os próprios fariseus. Os fariseus chegam, e Mateus faz questão de dizer que eles estavam tentando Jesus. É aquele grupo assim, capcioso, aquele grupo que chega assim, testando você, sabe? Eles nem estão interessados na bênção, eles não estão interessados no que Jesus fazia, eles não estavam interessados no ensinamento, eles estavam interessados em colocar pegar Jesus numa falha. Porque tem esse grupo, mas Jesus atende também esse grupo. Uma outra cena de acolhimento, está no versículo 13 e 14, é quando Jesus recebe as crianças. Vocês estão acompanhando aí na Bíblia? Versículo 13 e 14, quando Jesus acolhe e recebe as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e os orasse. Mas os discípulos o repreendiam. O versículo 14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os expulsai, ou deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E se você observar na continuação do texto, do 16 até o 30, Jesus ainda vai acolher um rapaz que a Bíblia chama apenas de jovem rico. Jesus conversa com ele atende ele. Então eu vejo dentro do capítulo 19, pelo menos 4 cenas de acolhimento. E é nessa perspectiva que eu quero olhar para o texto com vocês. E quero pensar com vocês, aprendendo com Jesus, como nós podemos fazer para nos tornarmos mais acolhedores. Como nós podemos, o que nós temos que fazer enquanto igreja, para nos tornarmos uma igreja mais acolhedora. Não que nós não sejamos, mas é certo de que nós precisamos melhorar. Temos alguns pontos para melhorar. E nada melhor, irmãos, da gente aprender com Jesus. Como um acolhedor que foi. A gente olhar para Jesus e dizer: o que eu preciso fazer? O que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, precisamos fazer para nos tornarmos uma igreja mais acolhedora? E eu quero iniciar essa observação com vocês a partir do versículo 1, observando a primeira fala de Mateus no versículo 21, veja bem. Do versículo 1, desculpe, 19:1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses, no plural, concluindo Jesus esses, fala lá, igreja, concluindo Jesus esses, olha para mim, eu disse para vocês que no capítulo 18, eu vejo 4 cenas de acolhimento, mas Mateus nos remete, no capítulo 19, eu vejo 4 cenas de acolhimento, mas Mateus ainda nos remete ao capítulo 18, porque ele diz assim: concluindo ele esses discursos. Então, Mateus começa o capítulo 19, nos deixando claro que o 19 é uma continuidade do 18, que tem a ver com a mesma temática. Portanto, quando eu estou falando de acolhimento, eu tenho que voltar no 18. Eu estou lendo isso hoje à tarde, eu disse: não, eu preciso voltar no 18 e ver o que tem no 18 dentro dessa mesma perspectiva. Os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio? Nós estamos falando de acolhimento. Mateus começa dizendo que há uma sequência de discursos anteriores a esse, que estão dentro da mesma temática. E eu quero convidar você a gente voltar um pouquinho no 18. E a gente vai passar assim por cima, irmão. Vai ser só um sobrevoo aí no capítulo 18. E eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, porque aqui na tela você não vai conseguir acompanhar legal. Fique com a Bíblia aberta. E você vai perceber comigo que do versículo 1, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9, Jesus trata de um assunto muito delicado.
os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Vocês concordam? Veja aí, está na sua Bíblia. Na minha tem até a epígrafe dizendo assim, ó, o maior no reino dos céus. Os discípulos, irmãos, eles estavam discutindo, irmão Ferreira, com uns com os outros para saber quem era o maior. Eles estavam se medindo, coisa de menino. Irmão, tu já viu o menino se medindo? Eu me lembro, porque um dia desse eu estava lá na pracinha andando com o Adriel e a Alice, e de bicicleta, e tinha uns pivetes lá, e aí os pivetes começaram a medir o músculo. Aí um disse, olha o tamanho do meu músculo. Aí o outro disse, não, o meu é maior. Aí foram chamar uma menina para avaliar lá. A menina, vai, qual é o maior? O meu ou o dele? Então os meninos estão lá medindo o músculo. Às vezes eles ficam se medindo, às vezes eles ficam dizendo, meu pai é maior do que o teu. O outro disse, não, o meu é maior, meu pai é mais forte. Coisa de menino. Os discípulos estavam se medindo, irmão. Eu sou maior. O outro disse, não, maior não, o maior sou eu. Aí era Pedro, era Tiago, João. Os discípulos, cada um querendo ser maior, discutindo quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus, que conhece os corações, ficou sabendo, porque ele conhece os corações, viu a discussão. Jesus puxou uma criança, botou no meio e disse, olha, o maior no reino dos céus é o que se fizer com uma criança. E aí Jesus vai repreender os discípulos por esse desejo, por essa busca, por essa vaidade, irmãos, que está no coração deles, por prestígio, por privilégio. E aqui eu quero extrair a primeira lição com vocês. Se nós queremos de fato nos tornarmos uma comunidade acolhedora, nós precisamos, irmãos, abrir mão dessa vaidade, do prestígio, dos privilégios. Porque essa busca por prestígio, essa busca por privilégio gera contenda, ciúmes, disputas. Aí pode acontecer que alguém se sinta enciumado de alguém que está chegando, se sente enciumado quando a obra está crescendo, porque ele tem medo de perder controle, de perder espaço, de perder prestígio, de perder privilégio. Levante a sua mão e diga, isso daí não é de Deus. Os discípulos estavam preocupados para saber quem ia ser o maior, quem ia ser mais honrado, quem ia ter mais posição. Se nós queremos nos tornar uma igreja acolhedora, o nosso coração tem que estar vazio dessa preocupação, da vaidade, do prestígio, dos privilégios. Por quê? Porque a nossa visão não é o indivíduo, não sou eu. A nossa visão é o reino, é o crescimento. Precisamos ter o sentimento de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu posso ouvir algum glória a Deus? Então uma comunidade acolhedora, irmãos, ele não pode ter esse sentimento de vaidade, de privilégio, esse sentimento de busca de prestígio, de reconhecimento, essa busca, essa dominação, sabe, essa possessividade sobre o ambiente da igreja, sobre a estrutura, sobre os cargos da igreja. Irmãos, isso é coisa carnal. O homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja do Senhor tem que estar com o coração aberto e dizendo, venha, que aqui é para nós todos, e esse lugar é um lugar que cabe mais, aqui é com coração de mãe, pode vir que cabe, e nós queremos, se precisar eu dou minha cadeira, se precisar eu dou meu espaço, mas venha, isso aqui é um lugar de acolhimento. Posso ouvir um amém? Continue lá no 18 que eu tenho mais uma outra observação para fazer com vocês. Do versículo 10 até o versículo 14, Jesus propõe a parábola da ovelha perdida. Olhe na sua Bíblia, me acompanha aí, senão você não vai acompanhar a mensagem. Estou no capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14, Jesus propõe a parábola da ovelha perdida. O que nós aprendemos aqui? É que para sermos uma igreja, uma comunidade acolhedora, nós devemos priorizar os perdidos. A prioridade não deve ser de quem está há mais tempo, de quem dá um dízimo maior. Olha para mim, a prioridade não é de quem botou o primeiro tijolo, a prioridade não é de quem tem a família maior, a prioridade não é de quem tem mais tempo de fé. A prioridade é da ovelha perdida. Não veja a parábola de Jesus. Ele não disse que o pastor deixou as 99 e foi em busca de uma única que tinha se perdido. Então, para nos tornarmos uma comunidade acolhedora, nós precisamos, irmãos, tirar esse olhar mais para dentro e termos um olhar mais para fora.
Nós precisamos ter menos olhar para nós, para os nossos interesses, e nos preocuparmos mais com quem não está vindo, com quem caiu, com quem se desviou, com quem está lá fora, está perdido, com a ovelha que foi embora. Importa muito mais, e buscar lá é muito mais, prioridade para a comunidade acolhedora, e buscar quem está perdido, quem está desgarrado, do que desenvolver atividade de entretenimento para quem está aqui dentro. Que às vezes, irmãos, a gente está tão preocupado com quem está aqui dentro, em agradar quem está aqui dentro, em fazer uma programação para agradar quem está aqui, em fazer e criar uma atividade, em criar uma dinâmica para que a igreja, não, tem que criar alguma coisa para a igreja, e a gente às vezes sufoca tanto o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro, tempo e energia com tudo para os irmãos, criando festividades e movimentos e coisas para entreter os irmãos, e não sobra tempo para a gente buscar quem está perdido. Valeu pelo glória a Deus, irmão Zacarias. Mas tem mais algum glória a Deus aí, perdido no meio do povo de Deus? Dê só um toque na pessoa que está perto de você e diga assim: a prioridade é quem está lá fora. Você entende isso, irmão? Isso é princípio de uma igreja acolhedora. Terceira lição que eu aprendo, estou ainda no capítulo 18 e eu chego já no 19. Mas eu vou fazendo essa leitura por cima, irmão, não se assuste que não vai demorar. Ainda no capítulo 18, você vai observar comigo que do versículo 15 até o versículo 20, Jesus trata de um assunto. Olha aí o texto, a epígrafe do texto diz assim: como tratar os que erram. Jesus vai ensinar os discípulos como eles devem tratar o que erra, quem pecou, quem falhou, quem caiu. Como é que a igreja deve tratar, olha para mim, como é que a igreja deve tratar o irmão que caiu, o irmão que pecou, quem me ofendeu. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que se de fato nós queremos nos tornar uma igreja, uma comunidade acolhedora, nós precisamos exercer a misericórdia e aprender a perdoar. Valeu pelos aleluia, pelos glória a Deus. Jesus está nos ensinando. Nós queremos nos tornar uma comunidade acolhedora, a gente precisa ser mais misericordioso, apontar menos, perdoar mais, acolher. O problema, irmãos, é que às vezes a gente é tão preocupado em acolher o novo convertido que está chegando. A gente às vezes é tão preocupado em ir buscar o que está perdido, mas somos intolerantes com os nossos irmãos quando eles falham. A gente acredita que Deus pode mudar o traficante, que Deus pode mudar a prostituta, mas a gente não perdoa e crucifica o irmão que falhou, que está aqui no meio da gente, e às vezes a falha é bem menor do que a carga de pecado que o traficante, a prostituta e o outro lá fora carrega. A gente oferece misericórdia para quem está lá fora e nega misericórdia para quem está aqui. Não saiu um glória a Deus. Diga pelo menos é verdade. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com os que erram. Precisamos exercer misericórdia com eles. Do versículo 21, estou no 18 ainda. Do versículo 21 até o versículo de número 35, Jesus vai falar a respeito daquele servo incompassivo que não soube tratar com misericórdia, complementando essa ideia, irmãos, de que nós precisamos aprender a lidar com misericórdia. Agora nós entraremos no capítulo 19 e eu quero ainda fazer algumas observações. E a primeira observação que eu quero fazer no 19 está no versículo de número 1. Veja bem, o versículo de número 2. Desculpe. Vamos ler o 1 e o 2. Põe na tela, Guilherme, o 1 e o 2. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, ou seja, esses que eu acabei de falar,
quem é o maior no reino do céu, da ovelha perdida, de como tratar os que erram. Saiu da Galiléia e dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão. Versículo 2. Seguiram-no muita gente. E aí o que Jesus faz com essa muita gente? Curou-as ali. Volta para mim. Aqui eu quero fazer uma observação. Se queremos de fato nos tornarmos uma comunidade acolhedora, irmãos, olhe para mim. Nós precisamos oferecer o que o mundo não oferece. A igreja não pode oferecer ao mundo entretenimento. O que o mundo está precisando não é de um show gospel. O que o mundo está precisando não é de um palcozinho enfeitado, fumacinha debaixo do palco, luzinha pipocando para todo lado, alguém adotando o estilo do mundo, cantor com mega ré na cabeça. Não, o mundo está precisando disso não, que isso daí eles já têm. Não, é porque a igreja precisa, para ela se tornar uma comunidade acolhedora, ela precisa ficar parecida com o mundo. Não, mas isso aí eles já têm. Nós precisamos oferecer o que eles não têm. E o que é que Jesus ofereceu que o mundo não tem? O poder do evangelho. A multidão veio a ele e o texto diz: e Jesus os curou. Do que adianta nós pregarmos o evangelho da transformação, do milagre, do poder de Deus, e a gente chega aqui e as pessoas não verem Jesus fazer milagre. Não tem milagre, não tem cura, é só blá blá blá, é só discurso, é só barulho. Não, irmão, para nós nos tornarmos uma comunidade acolhedora, nós temos que nos tornar um hospital espiritual, aonde as pessoas chegam e são curadas, aonde elas chegam e encontram refrigério, aonde elas chegam e encontram graça, elas chegam e encontram o poder de Deus. Eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde e vim saindo lá da CPAD, passei em frente à Bíblia Opções e o pastor Gideão, que é o dono da Bíblia Opções, estava na porta e já fazia muitos anos que nós não nos víamos e ele me chamou: rapaz, vem aqui, vamos tomar um cafezinho. Entramos para a gente conversar. E ele disse: você está pastoreando aonde? Eu disse: eu estou pastoreando no Bom Jardim. Ele disse: o Bom Jardim do pastor Antônio Cavalcante? Ainda é do Antônio Cavalcante aqui. Aí eu disse: sim, o Bom Jardim do Bom Jardim. Ele disse: ah, rapaz, aquela. Aí começou a elogiar o Bom Jardim, que é a igreja histórica, a referência, e ela é toda corra boa que vocês são. E nós estamos conversando. Ele disse: o que Jesus tem feito lá? Eu disse: muita coisa. Jesus tem feito muita coisa. Tem gente sendo liberta, tem gente sendo transformada. Ele disse: lá tem acontecido cura? Aí eu disse: tem. Todo ciclo de oração tem um testemunho lá para contar. Aí ele disse: pois olha aqui por mim que eu estou doente. E estou sentindo um problema e os médicos não descobriram. E aí lá vai eu. Fez? Aí eu fui orei por ele no meio da loja lá. No meio da loja. E eu saí dali meditando nisso daqui, irmãos. O que é que o mundo está precisando? O que é que o mundo está precisando? Nós temos a resposta que o mundo está precisando? Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele diz: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de poder. Evangelho não é uma filosofia apenas, irmãos. O evangelho, diz a escritura, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tanto do judeu como do grego. A comunidade acolhedora, ela tem que oferecer o que o mundo não tem. Nós não precisamos enfeitar o pavão para atrair o mundo. Nós precisamos ter graça de Deus para quando eles sentirem algum aperto lá, eles olharem e dizerem assim: eu sei onde é que tem água para beber, eu sei onde é que tem pão para comer, eu sei onde é que tem alguma coisa, eu sei onde é que Deus está, eu vou lá. Quem recebe essa palavra pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Agora eu quero que você coloque de novo, Guilherme, o mesmo texto, mas o de Marcos 10:1.
porque eu quero buscar um outro fundamento que Marcos fala e Mateus não fala. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, da além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Aí olha o que ele diz aí na parte final: e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Mateus foca numa coisa. Mateus diz que ele curou as pessoas, mas Marcos foca em outra. Marcos diz que ele ensinou as pessoas. Então, aprendemos com Jesus que se de fato nós desejamos nos tornar uma comunidade acolhedora, uma igreja acolhedora, nós precisamos focar prioritariamente no processo do discipulado, no ensino da palavra. Irmãos, a igreja não pode descuidar desse processo. E nesse quesito, nós estamos bem encaminhados. Se no outro anterior, nós precisamos com urgência rever a nossa vida de oração e buscar mais poder de Deus e mais manifestação da glória de Deus, nesse do ensino eu diria que nós estamos acima da média, irmãos. Nós temos, com a graça de Deus, a nossa igreja, com a direção que Deus tem dado ao pastor Antônio José, a nossa igreja tem se dedicado ao ensino da palavra. Quando o pastor assumiu essa igreja em 2011, ele disse que o tempo dele aqui seria um tempo de restauração, misericórdia e ensino. E nós temos visto isso. Ele tem sido coerente com aquilo que ele anunciou. A nossa igreja tem experimentado um tempo de ensino. Nós temos hoje material próprio para cursos para novos convertidos. Nós temos hoje material próprio de preparação para o discipulado, inclusive falando sobre isso. Nós tivemos o encerramento da turma, agora discipulado, com 10 candidatos para o batismo no próximo dia 30. Agora no mês de agosto, nós vamos iniciar o curso Nossa Igreja e vamos oferecer esse curso a todos os irmãos que estão congregando conosco, mas que vieram de outras igrejas, bem como os irmãos que terminaram o curso agora e vão para o discipulado, para que eles façam também o curso Nossa Igreja, conheçam mais sobre a nossa igreja e possam ingressar como membros na nossa comunidade. A nossa igreja tem se preocupado com o discipulado, a nossa igreja tem se preocupado com o ensinamento. Veja como isso é muito caro para Jesus. Marcos vai dizer que ele recebeu a multidão e ensinava-os como de costume. A gente não pode simplesmente receber, porque o acolhimento ele vai muito além, irmãos, de uma recepção. Eu recepciono bem, tem uma boa equipe, uma equipe dinâmica, alegre, que sabe cumprimentar, que recebe bem as pessoas na porta. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. O acolhimento não é só recepção. O acolhimento perpassa para uma boa acomodação também. Acomodar bem as pessoas, arranjar um lugar para sentar, facilitar o assento, facilitar o ingresso, para a pessoa ingressar, sentar, se acomodar, ter uma boa instalação de banheiro, ter um local para cadeirante, uma pessoa que vende cadeira de roda. Eu fiz agora, nesse semestre, um trabalho da faculdade, que todo semestre a gente tem, o nome é feio, mas o trabalho é importante, porque o nome é PCC, que é Prática Componente Curricular, né? PCC, que é Prática como Componente Curricular. Todo semestre a gente tem que fazer um trabalho de prática, né? O nome é feio, né, Ti? Mas o trabalho é... E o meu trabalho de prática nesse semestre que acabou de acabar foi sobre inclusão. E o meu desafio era fazer a observação do ambiente escolar, como é uma licenciatura, fazer a observação do ambiente escolar e descrever como que aquela instituição trabalha a questão do acolhimento, quais são os pontos positivos e negativos. E eu fiz a observação no colégio que os meninos estudam, observei acesso, rampa, banheiro, observei escada, onde era escada e tal, se tinha alguém qualificado para trabalhar com surdo e mudo, não tinha uma quantidade de pessoas suficiente para trabalhar com pessoas com transtorno do espectro autista, não tinha pessoas adequadas para trabalhar com algumas especificidades do processo de inclusão. E ao passo que eu estava pensando criticamente a escola, eu fiquei pensando criticamente a igreja, porque eu fiquei pensando assim: meu Deus, nós não temos aqui ninguém que se comunique com surdo e mudo se aparecer alguém, nós não temos um banheiro que tem acesso para um cadeirante, se é um cadeirante aqui a gente tem que levar no braço, porque não entra na porta do banheiro que é estreito, a gente não tem uma rampa de acesso para algumas instalações da igreja, nós temos uma série de limitações, de dificuldade para atender, para incluir
E nós estamos falando de sermos uma igreja acolhedora. Nós temos muito a melhorar. Então a acomodação faz parte, mas também não é tudo. A acomodação envolve uma boa recepção, uma boa acomodação, mas envolve também um bom processo de integração. E isso é discipulado, transmissão de conhecimento, impressão da personalidade de Cristo nessa pessoa. Se nós apenas recebermos e deixar crescer como Deus criou a batata, não vai funcionar. A gente precisa discipular, pegar na mão, caminhar, ensinar, instruir, dizer isso não pode, está certo, está errado, olha, isso aqui não combina, você agora é crente, a palavra diz assim, você tem que seguir por aqui. E nós precisamos avançar nessa missão no processo do discipulado. Isso não é uma missão de uma equipe específica, da liderança dos obreiros, isso é uma missão da igreja do Senhor, porque a nossa proposta não é ter uma equipe de acolhimento, a nossa proposta é tornar-nos uma igreja acolhedora. Deus espera tanto mais de mim e de você, irmãos. Você olha assim lá para o futuro, olha lá para frente, e como você se imagina lá no futuro? Não, pastor, eu estou servindo essa igreja aqui há 40 anos. O que você fazia há 40 anos? Há 40 anos eu era regente das crianças. Eu disse, agora eu sou regente das senhoras. Grande coisa. Grande coisa. Olha lá para frente. Eu vejo você lá na frente, com um grupo de vida na sua casa, reunindo pessoas no seu entorno, ensinando a palavra. E para isso você vai comer, você vai para a escola bíblica, você vai aprender, você precisa ter fome, comer da palavra. Mas eu vejo você sendo professor de pessoas, discipulador. Eu vejo você com pessoas dentro da sua casa, seja jovens, seja mulheres, seja casais. Você tem um grupo de pessoas não crentes que você vai trazer a Cristo, que você vai ensinar, que você vai discipular, e você vai poder chegar e dizer, esses aqui são meu filho na fé, eu ganhei para Cristo e eu discipulei, peguei cru e levei até ele se tornar um discipulador, levei ao batismo e agora ele está também treinando vidas. Irmãos, Deus quer muito mais da gente, irmão. Toca aí na pessoa que está perto de você e diga assim, Deus quer muito mais de mim e de você. Continuando. Do versículo 10. Aliás, do versículo 10 não, do versículo 3, né? Do versículo 3 até o versículo de número 12. Nós temos aí o momento em que Jesus responde, o momento em que Jesus responde os fariseus, que é o que eu comecei a falar lá na introdução. É lícito repudiar sua mulher? Olha para mim, olha para cá, não perca sua atenção. É lícito repudiar sua mulher? Jesus disse, não, e ele vai explicar o que eu já expliquei para vocês. O que nós aprendemos aqui? Na perspectiva do acolhimento, que para nos tornarmos uma igreja acolhedora, não se faz necessário a gente se tornar, ou não significa tornar-se cúmplice, ou aceitar o pecado. Eu acho tremendo isso de Jesus, porque Jesus é acolhedor, ele recebe as pessoas, mas ele não passa a mão na cabeça. Entende isso? Entende isso, irmão Walter? Porque, irmão, tem gente que quando a gente fala de se tornar uma igreja acolhedora, tem gente que pensa que a gente está convidando as pessoas para viver do jeito que quer. Falou, não, a Assembleia de Deus agora é uma igreja acolhedora. Agora é para ficar do jeito que quer, não pode mais repreender, não pode mais falar contra o pecado. Não, não é isso não. Jesus está lá pregando, acolhendo todo mundo. Quando os fariseus chegam e dizem, quer dizer que agora é permitido repudiar a mulher? Jesus disse negativo. Ele não negociou a palavra. Ele não rompeu com as origens.
Porque para nós nos tornarmos uma igreja acolhedora, irmãos, obviamente que nós precisamos adaptar a nossa linguagem para a gente se comunicar com essa sociedade. Mas adaptar a linguagem não é corromper os princípios. Jesus olhou para eles e disse: vocês lembram do que foi dito no princípio? O que foi que o Pai disse para Adão e Eva? Irmãos, nós não estamos negociando os princípios da igreja. O que é fundamento da palavra, é fundamento da palavra, irmãos. E não pode ser negociado. E nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus para que alguém se sinta confortável. Não, irmão, agora a ideia é acolher, então pode ficar do jeito, não, tudo bem. Não, nós vamos continuar dizendo que pecado é pecado, que divórcio é errado, que homossexualidade é pecado. Nós vamos continuar dizendo que prostituição é pecado. Nós vamos continuar dizendo que o adultério é pecado. Nós vamos continuar dizendo que mentir é pecado. Nós vamos continuar dizendo que falar dos irmãos é pecado. Nós vamos continuar dizendo que comprar e não pagar é pecado. Nós vamos continuar dizendo que pecado é pecado. A igreja vai continuar pregando a mesma coisa. Então, entenda isso, tornar-se uma comunidade acolhedora não significa ser cúmplice ou aceitar condutas pecaminosas. A igreja entende isso e diga glória a Deus. Em sétimo e último lugar, caminhando para o encerramento, irmãos, tenham paciência. Eu quero trabalhar com vocês o versículo 13, 14 e 15. Põe na tela aí, por favor, Guilherme. E traziam-lhe as crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que las traziam. Versículo seguinte. Jesus, porém, vendo isso. Eu gosto disso aqui, irmão. Jesus vendo isso, ele indignou-se. Ele ficou revoltado. Falou: não acredito que vocês estão fazendo um negócio desse. Presta atenção. Indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aí o versículo 15 diz assim: tendo-lhes imposto as mãos. Versículo 15. E tendo-lhes imposto as mãos, ou seja, Jesus abraçou, abençoou, depois ele partiu. Aqui eu quero terminar, irmãos, falando com vocês o seguinte: o que nós aprendemos em último lugar? Que para nós nos tornarmos uma igreja acolhedora, nós precisamos priorizar, acolher, olhar, nos preocupar com as crianças. E aqui eu quero falar um pouco sobre o acolhimento das crianças. E a gente termina a nossa reflexão. Porque quando a gente fala de acolher, às vezes a gente se preocupa muito com os adultos. Quando nós assumimos o Alto Alegre, eu encontrei no Alto Alegre, numa igreja de 17 anos, eu encontrei 15 pessoas congregando, e tinha uns 4 em casa, que não estavam vindo, mas faziam parte da igreja, mas eram 19 pessoas. Não tinha escola bíblica. Praticamente só tinham 2 trabalhos na semana. E nós começamos a escola bíblica, eu e Taniane, com crianças. Adquirimos os fantoches. Começamos a chamar as crianças da rua. E a gente trazia as crianças, sentava no chão, ia contar a historinha da Bíblia com o fantoche na mão. Depois elas começaram a se chegar, começaram a trazer outras maiores, e a gente criou um quadro lá que a gente chamava de Papo Cabeça, que a gente sentava com essas crianças para falar com eles sobre o perigo das drogas, sobre o que era a vida, a realidade da vida, porque lá é uma comunidade muito, sabe, são muito assediados, e a gente tratava isso com eles abertamente nesse quadro que a gente chamava de Papo Cabeça.
E aí tudo isso com fantoche na mão, com figurinha. E queridos, essas crianças começaram a trazer os pais. A gente comprava um saco de pipoca, domingo de manhã, trazia as crianças, fazia aquele movimento. E essas crianças começaram a trazer os pais. E a igreja começou a encher, no domingo começou a encher. Com 6 meses nós precisamos quebrar uma parede que tinha e aumentarmos mais para trás. Com 2 anos nós saímos de dentro da igreja e fomos para um terreno ao lado. E o pastor fez um galpão, nós ficamos 5 anos nesse galpão até construir o novo templo. E de uma igreja de 15 pessoas, nós chegamos a reunir 250 pessoas. Depois a gente encaminhamos uma subcongregação, deixamos uns 40 irmãos lá. Depois encaminhamos uma outra subcongregação. E aí diminuiu um pouco, mas a nossa frequência quando nós saímos de lá era 200, 220 pessoas no domingo. Mas assim, a chave, a estratégia que Deus nos deu foi as crianças. E nós precisamos, irmãos, ter um olhar carinhoso com essas crianças. Nós precisamos dar uma ênfase a essas crianças. Vejam a quantidade de criança que nós temos aqui no domingo. Domingo eu estava conversando com um casal, que está até aqui, e esse assunto foi posto na mesa, né? Eu não vou me arriscar a lembrar o nome dela, que acho que eu vou esquecer, mas é Daniel, né? Daniel e a Auzilene, Audilene, e foi uma das coisas que ela colocou. Ela disse que estão visitando aqui, e estão procurando ainda decidindo congregar, mas uma igreja que tenha um trabalho com criança. Isso já pesou para eles. Irmãos, desde o ano passado eu tenho pensado muito sobre isso. Como nós precisamos ter esse cuidado com as crianças. Porque quando você trata bem as crianças, você trata bem os pais. E às vezes a gente acha que acolher, a gente dá aquele foco para os adultos, para os pais, e esquece das crianças. Então isso envolve uma boa equipe de trabalho. Graças a Deus nós temos uma boa equipe, mas precisamos melhorar. E agora no segundo semestre a gente vai estar trabalhando com a nossa equipe, oferecendo um treinamento para pessoas, para trabalhar com crianças que sofrem com espectro autista. A gente precisa trabalhar isso, porque vem crescendo essa demanda. Inclusive, irmãos, falando sobre isso, eu quero abrir aqui um parêntese e fazer uma recomendação à igreja, irmãos. Eu tenho alguns alunos, alguns clientes que são autistas, e eu acompanho de perto o drama. Não é fácil. Não é fácil. Todos vocês sabem que criança dá trabalho. Mas você ter uma criança que necessita de cuidados especiais, irmão, esse trabalho ele redobra, triplica. E às vezes é difícil de você controlar, porque o autista, dependendo do grau, às vezes ele não atende comandos. Tem a questão né, das crises que vem, e às vezes ele tem uma crise, e aí para você controlar, difícil. E é preciso, olha para cá, é preciso que a gente tenha, irmãos, um olhar mais carinhoso com essas crianças, que a gente tenha um olhar mais carinhoso com esses pais. Olha para cá. Porque às vezes, irmãos, o pai está aqui dentro da igreja com uma criança, ou a mãe está aqui dentro da igreja com uma criança, e ele tem uma crise, e o pai está ali tentando conter. E o irmão que está do lado, às vezes se sente incomodado. Mas por mais que você se sinta incomodado, trata isso com um olhar mais carinhoso, irmãos. Porque às vezes a pessoa acha que é porque o pai não sabe disciplinar. Acha que é o pai que não sabe, ou a mãe que não sabe corrigir. E tem gente que às vezes até se sente no direito de dar uma piadinha. Irmãos, e os irmãos sabem que nos últimos anos nós temos visto assim uma escalada no número de crianças
que sofrem com o espectro autista. E a gente precisa entender, porque às vezes, irmão, imagina você, se coloque no lugar da pessoa. Você tem um pai, uma mãe, que já está no limite do esgotamento físico, que às vezes não dormiu à noite, que passou o dia ali naquela luta, chega aqui esgotado, mas ele vem para a igreja porque ele vê aqui como um lugar de refúgio, e ele está ali tentando segurar a criança. Aí alguém que se sentiu incomodado ainda dá uma piada. Aí acaba de arrasar a pessoa, falou: poxa, eu não tenho um ambiente onde eu possa me socializar, onde eu possa me sentir bem, eu não tenho ninguém que possa me estender a mão e dizer: eu estou com você, eu compreendo a sua dor, você precisa de ajuda, dá uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. Entende, irmãos? Mas a igreja entende o que eu estou falando? Diga comigo, isso é papel de uma igreja acolhedora. Não é fácil, não é fácil, irmãos. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse olhar carinhoso para as crianças. A primeira impressão que os discípulos tiveram é que Jesus estava muito ocupado, que Jesus estava muito cansado. É aquela ideia de que o mundo é dos adultos apenas. Que Jesus estava muito cansado, que ele estava muito ocupado e as crianças iam incomodá-lo. Então eles foram lá e disseram: olha, para menina aqui não, que menino faz zoada, que menino faz barulho. E faz mesmo, irmãos. Criança faz barulho, criança faz zoada, criança é difícil, porque às vezes você dá uma ordem e daqui a pouco ele se empolga com o outro e finda fazendo. E todos nós fomos criança um dia, e não venha bancar o santinão que você também aprontava. Todos nós aprontávamos. Aí a gente cresce e aí a gente quer robotizar as crianças para que eles façam do jeito que a gente fez. E nós não fizemos assim, nós não fomos assim. A gente precisa olhar para eles com outro olhar. E os discípulos estavam lá, privando as crianças. Aí Jesus olhou e disse assim: não os impeçais, deixai vir a mim as criancinhas. Mas faz barulho, Jesus, deixa vir. Mas eles correm, deixa vir. Mas eles gritam, mas deixa vir. Porque dos tais é o reino dos céus. Então eu finalizo dizendo para os irmãos que se nós queremos de fato nos tornarmos uma comunidade acolhedora, nós precisamos ter um olhar diferenciado para as nossas crianças. Nós precisamos ter uma atenção diferenciada para as nossas crianças. A igreja recebe essa palavra do seu coração.